primeira questão. O que vamos fazer é aplicar o chamado teorema da função implícita. Portanto, vamos dizer que existe uma função f nas variáveis x e y, que poderemos considerar o primeiro membro, ou passar o 1 para o membro da esquerda, enfim, mas podemos deixar assim. Portanto, ficará só o membro da esquerda, exponencial de x, menos 2yx, mais y à quarta, menos y. Esta função, naturalmente, tem o domínio, que é R2, e nós podemos afirmar que a função... Agora temos que ir ver as condições do teorema, não é? Uma das condições é a função ter as primeiras derivadas contínuas. E, de facto, isso é verdade neste caso. É óbvio que sim, não é? Vamos apenas simplesmente escrever. Também é verdade que o ponto 0, 1, portanto, este ponto aqui que nos indicam, pertence ao domínio, neste caso, domínio R2, portanto, é óbvio que sim, mas em todo caso devemos escrever. Também é verdade que o valor da função neste ponto é igual a 1. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, este ponto satisfaz a equação, não é? Satisfaz a equação. E vamos também escrever que, ou vamos calcular primeiro, a derivada de f parcialmente a x no ponto 0, 1, não é? Ou seja, temos a exponencial de x menos 2y no ponto 0, 1, e dá-nos o número exponencial de 0, que é 1, menos 2 fica menos 1. E aqui sublinhar que este número é diferente do 0. E estas são as condições que aparecem no enunciado do teorema da função implícita. Portanto, podemos dizer, digamos assim, que... Estou aqui a tomar nota. De acordo com, pelo teorema da função implícita, podemos garantir o resultado cuja verificação é pedida. Ou seja, podemos afirmar que a equação dada define implicitamente x em função de y. Numa vizinhança de 0, 1. Okay? É isto que nós podemos garantir com base no teorema da função implícita. Aqui, talvez, escrever, ou seja, vamos exponencial de x menos 2y de x mais y à quarta menos y igual a 1. Se nós dissermos que o ponto xy pertence a uma vizinhança delta de 0, 1, delta uma quantidade estritamente positiva, nós não temos controle sobre o tamanho deste delta, mas há de existir um delta positivo, de acordo com este teorema. Então, isto equivale a afirmar que x é função de y, sendo que y pertence a uma vizinhança, vamos arranjar aqui outro símbolo, epsilon, do ponto y igual a 1. E talvez até se pudermos fazer aqui assim um desenho só para ilustrar o que é que se está aqui a dizer. Portanto, talvez fazer qualquer coisa mais ou menos assim. Portanto, vamos por aqui assim um referencial. Temos aqui o eixo x, temos o eixo y,
E vamos supor que nos é dada esta equação. Okay? E vamos imaginar que esta equação não é seguramente o traço da curva que corresponde à solução desta equação, mas vamos imaginar que sim. Portanto, isto é a solução da equação. Vamos fingir que sim. O que interessa é que vai passar aqui no ponto, que é o ponto de coordenadas 0, 1. Ok? Portanto, e aqui a conclusão a que se está a chegar, de acordo com o teorema, é afirmar que o xy satisfaz a equação, ou seja, estaria sobre uma curva, enfim, vamos imaginar que era esta. E, ao mesmo tempo, impor que o xy está numa bola, vamos dizer assim, vamos chamar aqui, vou tentar desenhar aqui qualquer coisa assim, uma bola com aqui um raio delta. Quando nós estamos a considerar estes dois resultados, o que estamos a apontar é para este troço, digamos assim, da curva, que é a solução da equação, não é? Portanto, estamos apenas a considerar este troço. E o teorema o que garante é que há de ser possível fazer isto para um determinado delta, de maneira que possamos dizer que, se o y for conhecido, é possível determinar o valor do x, ou seja, há uma dependência desta forma. Portanto, se eu conhecer o valor do y, neste caso prolongava até ali, e sou capaz de determinar um x único, portanto tenho uma função. Se o y estiver mais aqui abaixo, o x sairá aqui assim, ok? Reparem que isto acontece apenas numa vizinhança do ponto y igual a 1. Portanto, acontece apenas aqui para um intervalo em torno deste 1. Okay? É evidente que globalmente não acontece isto, não é? Isto globalmente não acontece. Por exemplo, se me derem este valor do y, não sei se o x corresponde a este ponto, se corresponde àquele. Não é? Não sei se o x está aqui ou se está ali. Não é? Portanto, globalmente não existe esta relação. Mas localmente, okay, embora eu não tenha controlo sobre, ou não possa adiantar nada sobre o tamanho destas vizinhanças, delta e epsilon, mas sei que existem. Okay? Basicamente o resultado é este. Né? Okay. Pronto, isto seria então a aplicação do teorema da função implícita para calcular, para verificar o ponto 1. Agora, em relação ao ponto 2, ou seja, no ponto 2 o que nós pretendemos é calcular o x'1. Pronto, e há uma forma que é simplesmente recorrer e é simplesmente usar essa fórmula. Portanto, o x' no ponto 1 será igual a, usando uma fórmula, leva aqui um menos df dy no ponto 0,1 a dividir por df dx no ponto 0,1. Nesta altura já sabemos que o df dx é diferente de 0. Não é? Portanto, isto fica simplesmente menos df dy no ponto 0,1, portanto fica menos 2x mais 4y ao cubo, né? Peço desculpa só agora que vi que isto está a sair fora do papel, mas assim já está, não já? Já veio para o papel. Ok. Vamos puxar isto para cima para aproveitar a folha, portanto fica aqui. Tá? Ok. Portanto, voltando aqui ao início, usando a fórmula, para calcular o x'1 só tenho que ir buscar esta expressão e fazer os cálculos. Portanto, em relação ao numerador, depois substituo no ponto 0,1. O denominador, o df dx no ponto 0,1 já foi calculado, portanto ali em cima é menos 1.
E este resultado fica então menos 0 mais 4 menos 1 sobre menos 1, ou seja, fica 3. E este é o valor de derivada de x dy, ou seja, x', não é? Isto usando a fórmula, não é? Fazendo isto, usando a fórmula que é fornecida, está no formulário. Outra maneira será dispensando a fórmula e fazendo então ou se não quisermos usar a fórmula. Se não quisermos usar a fórmula, vamos derivar diretamente. Então o que é que temos que fazer? Temos que copiar a equação aqui para baixo e fica exponencial de x menos 2yx mais y à quarta menos y igual a 1. Não é? Lembrar, sabendo que localmente o x é função de y. Ok? Portanto, este x que aparece aqui depende de y, e a mesma coisa quando aparece ali. Não é? Portanto, nós agora vamos derivar em relação à variável y. E o que é que nós temos que fazer? Vamos fazer aqui com mais cuidado aqui ao lado em relação a esta primeira parcela. Depois é só repetir o mesmo para as outras. Portanto, vamos supor que aqui ao lado íamos fazer para a primeira parcela é x e estou interessado na derivada em relação à variável y. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho a função composta, basicamente. Não é? Portanto, tenho aqui a variável y. A variável y determina o valor de x, através daquilo que em cima se designava pela função g. Não é? Aqui uma função g. E depois, com o x, sou capaz de calcular a exponencial de x, não é? Que é o valor deste primeiro termo. Portanto, tenho aqui uma função composta, não é? Tenho aqui uma função composta e estou interessado na derivada da função composta. Portanto, o que é que vai ser o resultado que eu tenho aqui? Regra da cadeia, não é? A regra da cadeia. Portanto, a derivada da função composta há de ser o produto das derivadas de cada um dos ramos. Portanto, há de ser o g', é? Ou vamos chamar-lhe x', ou dx de y, a multiplicar pela derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Não é? Portanto, aqui tenho, então vamos escrever assim, derivando fica dx dy a multiplicar por a derivada em ordem a x, não é? A derivada em ordem a x da exponencial de x, a derivada do segundo ramo. E isto é simplesmente aquilo que podemos designar por x', né? Dx de y, vamos chamar-lhe x', vezes a derivada de x, como sabemos é a própria x. Portanto, fica assim, não é? Portanto, nesta parcela temos x' é x. Pronto, e este raciocínio aplica-se quando for o caso em relação às parcelas seguintes. Por exemplo, na segunda parcela tenho y vezes x. Portanto, aplico a regra da derivada do produto. Portanto, primeiro tenho aqui o fator menos 2, constante, e depois tenho a derivada de y é 1 vezes x. Fica assim, não é? E agora, y vezes a derivada de x em ordem y. Portanto, fica menos 2 y x', não é? Fica assim. Os últimos termos fica 4y ao cubo menos 1, e isto é igual a 0, porque a derivada de 1, sendo uma constante, é nula. Portanto, e obtemos esta equação, não é? Obtemos esta equação que nos permite já calcular muito rapidamente. Vamos substituir no ponto no ponto de coordenadas 0, 1, não é? Em 0, 1 fica x', no ponto 1, digamos assim, quando o y vale 1, vezes exponencial de 0, não é? Menos 2x, portanto menos 0,
menos 2 vezes y, portanto o y vale 1, fica menos 2x' no ponto 1, mais 4 vezes 1, menos 1 igual a 0. Ou seja, fica x' no ponto 1, menos 2 vezes x' no ponto 1, portanto fica menos x' no ponto 1, mais 3 igual a 0, ou seja, fica x' no ponto 1 igual a 3, o mesmo resultado de há pouco, né? Mas agora, calculado diretamente, digamos. Só falta aqui um salto só para gravar novamente esta parte final do ponto 3, porque acabou o cartão da máquina, da câmara e pensei que tinha ficado gravado, não ficou, portanto faltava calcular o x duas linhas 1, que eu entretanto já tinha feito, mas voltando a ler então, e o que vamos fazer é derivar novamente em relação a y, naturalmente, a equação que tínhamos obtido anteriormente, ali acima, não é? Portanto, eu vou copiar, correr isto um pouquinho, suponho. Não está visível. Vou copiar esta equação para aqui e derivamos, calculamos d de y. Portanto, supondo que, tal como anteriormente, que o x é função de y e, além disso, o x' também é uma função de y. Não é? Portanto, fica, pela regra da cadeia, fica a derivada da exponencial, que já sabemos que é exponencial vezes x', multiplicado pelo próprio x', mais a exponencial a multiplicar pela derivada do x'. Portanto, o x' é uma função de y, a derivada do x' há de ser o h', digamos assim, ou seja, aqui vamos escrever x duas linhas, né? X duas linhas. Menos 2x', correspondente a este termo. Este termo aqui resulta este produto, né? A regra da derivada do produto. E, finalmente, aqui estas duas últimas parcelas, fica 12y² e segundo membro 0, novamente. Substituindo no ponto 0,1, portanto, no ponto 0,1 sabemos o x, sabemos que é 0, o y é 1 e sabemos também o x', 1, que é 3. Portanto, fazemos as substituições, fica é 0 menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais é 0, x duas linhas no ponto 1, menos 6, deste termo aqui, menos 6, menos 2x', 1, mais 12 igual a 0. Pronto, e resolvendo, fica x duas linhas 1 igual a 9.